Boa tarde. O grupo ele é composto pelos alunos Arthur Vignati Moscardi e Guilherme Cruz, da turma 03D. E a gente fez um programa que ele ordena uma grande quantidade de dados dos alunos do professor Charles. E dentro desse programa, a gente consegue observar que ele permite armazenar informações como o nome, a turma, o ano, a nota final desses alunos, dentro de um arquivo CSV. E além disso, ele oferece também ferramentas, né, para ordenar esses dados. Que nesse caso a gente utilizou os algoritmos Bubble Sort e Quick Sort. Bom, vamos começar pela estrutura aluno, que ela é basicamente a base do nosso sistema de dados, né? Porque é nela que guarda todas as informações essenciais sobre os alunos. E dentro dessa estrutura, a gente tem quatro campos principais, que é o ano, que ele é inteiro e representa o ano em que o aluno foi matriculado, o nome, que é string, a disciplina, que é uma string, e a média final, que é float. Logo em seguida, a gente já consegue observar duas variáveis que elas são inicializadas, né? As variáveis comparações bubble sort, comparações quick sort, que elas são utilizadas para contar o número de comparações que cada algoritmo de ordenação vai realizar, né? Depois disso, a gente já consegue observar é, os protótipos das funções, né? Que vão ser usadas mais adiante no código, que é, no caso, gerar entrada aleatória, salvar em CSV, aí os algoritmos de ordenação e etc. Bom, agora observando aqui a primeira função, que é gerar entrada aleatória, a gente consegue observar ali na primeira linha que ela inicializa, né, um array de strings chamado disciplinas, e dentro desse array, né, cada elemento dele é uma string, no caso, e é, é identificado como matemática, português e geografia. Depois disso, inicializa o gerador de números aleatórios, o sRange time null, e logo em seguida já inicializa o for. E aqui, né, na primeira linha do for, a gente já consegue observar que cada aluno, né, dentro desse array, ele vai receber um valor aleatório de ano gerado entre 2010 até 2023. E depois a gente tem a função sprintf, que nesse caso ela é usada para formatar o nome dentro da estrutura aluno. E assim vai preencher esse nome com a palavra aluno seguida de um número aleatório, de um número 1000, né, aleatório. Depois disso, a gente tem, né, a linha de baixo, strcpy, que ela consiste basicamente em escolher uma disciplina de forma aleatória daquele array de strings que ele foi inicializado, que contém matemática, português e geografia. Então, vai escolher de forma aleatória um desses três. E depois, ali embaixo, temos ali que a função range, ela vai ser usada para criar um valor float, né? Que vai gerar um número entre 0 e 10 para a média final. É, Agora aqui na próxima função, que é a salvar em CSV, a gente observa aqui nela que ela recebe um ponteiro para um array de aluno, um inteiro N, que ele representa o número de alunos no array, e um ponteiro string, né, denominado nome do arquivo, que é basicamente o nome do arquivo que os dados eles vão ser salvos. E basicamente, né, essa função ela é responsável por criar um arquivo CSV e gravar os dados do array da estrutura alunos. Agora aqui mais embaixo a gente tem a função swap,
que ela é bem simples até, mas ela vai ser utilizada, né? Ela vai ser essencial para os próximos algoritmos de ordenação, né? O Bubble Sort e Quick Sort. Então, né? Ela consiste basicamente em, em fazer a troca de dois elementos de posição dentro de um determinado array. Ou seja, ela é especificamente projetada para trocar dois alunos dentro de um array de aluno. Bom, continuando com a fala do Arthur, eu vou seguir aqui comentando sobre a função Bubble Sort, que ela funciona basicamente usando dois loops aninhados que vão percorrer o array. O loop externo ele vai passar repetidamente e a cada passagem dele o loop interno vai comparar os pares adjacentes de itens no array. E dentro do loop interno, a função ela compara cada par de elementos adjacentes, que se o elemento da esquerda for maior que o elemento da direita, a função swap é chamada para trocar os dois elementos de lugar, porque segue o princípio de que os elementos menores devem vir antes dos elementos maiores. Então, assim, é possível a gente observar que a cada passagem completa, o maior elemento entre os não ordenados, ele vai direto para a sua posição final do array. Assim, a cada passagem, menos elementos precisam ser verificados. Então, o loop interno ele se torna progressivamente menor, porque os elementos já ordenados não precisam ser comparados novamente. E a variável comparações bubble sort, ela conta o número total de comparações que vão ser realizadas durante toda a ordenação. Sobre a função partition, que ela é usada no quicksort, para começar, ela começa selecionando um pivô. E depois o índice i ele vai ser inicializado com o valor low-1, que é utilizado para poder rastrear a posição correta do pivô e para ajudar na troca dos elementos. E o parâmetro low ele vai representar o índice de início do array que está sendo particionado. O for ele inicia os elementos do array, do início até o elemento antes do pivô, que seria o high-1, e para cada elemento a função ela vai incrementar o contador comparações quicksort, que rastreia o número total de comparações feita pelo algoritmo quicksort. E se um elemento atual da média final for menor que o pivô, o índice i ele vai ser incrementado e o elemento é trocado com um elemento em array i através da função swap, fazendo com que é garantido que os elementos menores que o pivô vão ser movidos para a esquerda dele. Então, depois dessa iteração, o pivô ele é trocado com o elemento na posição i+1 e assim o pivô vai ser colocado na sua posição final, que vai ficar ordenada no array. E o índice i+1 ele é retornado e assim vai indicar a posição do pivô. E agora, sobre a função quicksort. Ela primeiro vai verificar se o menor é maior que o maior, que é a condição para poder continuar a divisão e a ordenação do array. E se o low for igual ou maior que o high, significa que o array tem o tamanho 0 ou 1. E assim já está ordenado ou não precisa ser ordenado. E se a condição for verdadeira, a função partition ela vai ser chamada com o array atual e os índices low e high, organizando os elementos do array de forma que os elementos menores que um pivô escolhido eles possam ser colocados para o lado esquerdo do pivô e os maiores vão ficar do lado direito. E assim ela vai retornar o índice π do pivô depois da reorganização, e com o índice do pivô π retornado pela função partition, a função quicksort vai ser chamada recursivamente para que os dois arrays possam ser formados. E essas chamadas recursivas, elas continuam dividindo e conquistando os arrays até que toda a lista fique ordenada. Sobre a função imprimir resultados estatísticas, ela vai imprimir o nome do algoritmo que foi usado, o tamanho da entrada, o tempo de execução em segundos
e o número total das comparações realizadas. E o tempo de execução do algoritmo ele é passado como um valor do tipo clock t, e primeiro é convertido para segundos. E aí a gente usou a constante definida em C, dividindo o valor tempo pelo número de ticks do relógio por segundo. Bom, para finalizar aqui, vou comentar sobre a estrutura da função main, que ela já inicia definindo as variáveis importantes como escolha, que é um número de alunos, um ponteiro alunos para a estrutura aluno, e as variáveis início e fim para poder medir o tempo de execução dos algoritmos. O loop infinito while ele vai ser usado para exibir o menu repetidamente até que o usuário escolha a opção de sair. No caso 1, ele está gerando a entrada aleatória, então ele vai liberar a memória alocada para alunos se não for null. Vai ler o número de alunos, alocar a memória para eles e chamar as funções gerar entrada aleatória, salvar em CSV, para poder gerar e salvar todos os dados. No caso 2, ele vai ordenar por bubble sort, vai verificar se os dados estão disponíveis. Se tiver disponível, vai iniciar um temporizador, vai chamar o bubble sort, aí vai parar de medir o tempo, salvar os resultados no arquivo CSV e vai exibir as estatísticas. E no caso 3, vai ser basicamente a mesma coisa da ordenação bubble sort, só que ordenado por quicksort. E no caso 4, basicamente só foi feito aí para liberar a memória alocada para alunos e encerrar o programa.